Você sabe prever a altura de uma árvore ou a largura de um rio? Se não sabe, vem comigo agora! As instruções que serão passadas fazem parte da especialidade Vida Silvestre. Para cumprir esses requisitos, eu estou com o Efraim do Clube Farol de Esperança, que vai me dar uma força. Valeu aí, mano! Como na cidade onde eu moro não existe grandes rios, eu vou prever a largura de uma margem a outra da lagoa. O primeiro método que eu vou aplicar é para medir a distância desta madeira que eu fixei à margem da lagoa até aquela outra extremidade. Após ter fixado a madeira no chão, coloque um prego na sua extremidade e amarre um barbante. Depois que eu apontei o esquadro para a região desejada, eu fixei mais duas madeiras, sempre obedecendo o alinhamento do esquadro. E o objetivo aqui é fazer um triângulo retângulo. Observe que o barbante encontra-se alinhado. Uma quarta madeira foi colocada nesta direção. E sempre faça uso do esquadro para alinhamento. Para colocar a quarta madeira é necessário ter atenção em duas coisas. O alinhamento entre a linha que está na margem e a linha que está sendo colocada na quarta madeira. Faça isso com auxílio do esquadro. E quando é que eu devo fixar esta madeira? Tem que estar alinhada ao mesmo tempo a quarta madeira, a madeira que se encontra no centro e o alvo. E aí, Efraim, a chapa foi quente, hein, mano? Poxa, nem me fala. Vamos tirar as medidas agora? Vamos. E aí, Efraim, quais foram as medidas encontradas? Do primeiro pro segundo, 18 metros. Segundo pro terceiro, 2 metros. E do terceiro para o quarto, 28 metros e 80 centímetros. Efraim, vamos para o estúdio fazer os cálculos? Vamos. Chegou a hora em que muitas pessoas possuem dificuldades, pois serão feitos os cálculos matemáticos. Eu serei bem sucinto. O meu objetivo é calcular a largura de um rio e a altura de uma árvore. Então vamos lá. Aqui está a representação da primeira forma de se calcular a largura de um rio, no caso, a largura da lagoa. Aqui representa a primeira madeira fixada, a segunda, a terceira e a quarta. A distância da primeira para a segunda madeira foi de 18 metros, da segunda para a terceira 2 metros, da terceira para a quarta 28,8 metros. O que eu precisava calcular e obter, é claro, era a distância de uma margem à outra da lagoa, por isso que eu chamei de X. Para fazer esse cálculo, eu tenho que usar esta fórmula, ou seja, a distância AB, que no caso é X, dividido pela distância DE, que no caso é 28,8. É igual à distância BC. A distância BC foi de 18 metros. E a distância CD, que foi de 2 metros. Beleza? Agora, vamos continuar realizando os nossos cálculos. 18 dividido por 2 é igual a 9, que é igual a X dividido por 28,8. Agora chegou a hora que o pessoal geralmente erra. Na matemática, eu tenho que jogar esse número para cima. E como ele está dividindo, quando eu jogo para cima, ele sobe multiplicando. Assim sendo, x é igual a 9 vezes 28,8. Agora, nós iremos obter a largura de uma extremidade à outra da lagoa. Afinal, qual a distância de uma margem à outra da lagoa? A distância é de 259,2 metros. Em outras palavras, 259 metros e 20 centímetros. O segundo método que eu vou passar para vocês dá menos trabalho, mas é mais impreciso. É chamado método de Napoleão. Neste método, eu ficarei de frente ao meu alvo.
irei fazer um alinhamento entre o alvo, os meus olhos e a aba do chapéu. Uma vez feito isso, eu irei dar um esquerda volver e buscarei um ponto de alinhamento à margem deste canal. Então farei a medida. Vamos agora para a atividade prática. Observe o que eu irei fazer. Pronto, já achei meu ponto de alinhamento e agora eu vou medir com Efraim. Pelo método de Napoleão, a distância que existe entre eu e Efraim é exatamente a distância que existia entre eu e a margem do canal, que é exatamente 22 metros e 15 centímetros. Finalmente, o último método. Como é que você irá proceder? Você vai pegar o esquadro e vai apontar para um alvo. Meu alvo é aquela árvore. Eu apontei a ponta do esquadro para a árvore e depois fixei uma madeira na outra extremidade do esquadro, mantendo sempre o alinhamento. Coloque o transferidor alinhado com a linha e no nível e meça o ângulo até o seu alvo. No meu caso, o ângulo deu 71 graus. Efraim, meu parceiro, terminamos o último método. Você mediu para mim a distância dessa madeira até a outra. Deu qual medida? 10 metros e 90 centímetros. No terceiro método, eu estava no canal de Ponta Negra, numa região muito alta. Quase não estava enxergando a água no canal. Mas eu fiz o cálculo de uma extremidade do canal à outra. Como isso foi realizado? Eu fixei uma madeira e apontei para um alvo na outra margem do canal. Em seguida, fixei uma segunda madeira numa distância de 10,90 metros. E com o auxílio do transferidor, eu medi o ângulo do ponto C, ou seja, da minha madeira, até o alvo. Vamos agora para o cálculo? Para fazer esse cálculo, é necessário ir à internet e pegar a tabela com valores trigonométricos. Mas tome muito cuidado. Nessa tabela, geralmente tem 3 informações: seno, cosseno e tangente. Você terá que pegar sempre o valor da tangente. No caso, o ângulo que eu medi, que eu estou chamando de alfa, foi de 71 graus. E a tangente de 71 graus é igual a 2,90. Com isso, eu irei aplicar a seguinte fórmula. A tangente de alfa é o valor da distância AB dividido pelo valor da distância BC. Então vamos substituir agora os valores. Qual o valor da tangente de alfa? O valor da tangente de alfa é igual a 2,90. Qual o valor da distância AB? É exatamente o que eu quero medir. Como eu não sei, chamarei de x. Qual o valor da distância BC? 10 metros e 90 centímetros, ou 10,90 metros. Pronto. Agora, vamos aí desenvolver o cálculo matemático. Como é que eu faço esse cálculo? Eu vou subir com esse número. Aí fica 2,90 vezes 10,9 é igual o valor de x. Agora chegou o momento de sabermos, afinal, qual a distância de uma margem à outra do canal. A distância é de aproximadamente 31,6 metros, ou, em outras palavras, 31 metros e 60 centímetros.
primeiro método para avaliar a altura de uma árvore é o método da sombra. E eu irei aplicá-lo para medir a altura desta árvore. Esse método é muito simples. Basta você fixar uma madeira no chão, meça a sua altura e meça a sua sombra. Depois, meça a sombra da árvore. A altura da madeira fixada no chão é de 111 centímetros. O tamanho da sombra medindo a partir da base da madeira é de 80 centímetros. Inicie a medida da sombra a partir do caule da árvore. O tamanho da sombra da árvore medindo pelo seu caule dá 15 metros e 90 centímetros. Agora, pessoal, com essas três medidas é possível calcular a altura desta árvore. Vem comigo para o estúdio. O primeiro método que eu utilizei para obter a altura de uma árvore foi o método da sombra. Aqui está a representação do que eu fiz. A árvore e a madeira. Lembre-se, eu coloquei uma madeira ao lado da árvore. Desta forma, eu obtive a altura da madeira, que foi de 111 centímetros, e a sombra projetada no chão, que foi de 80 centímetros. Feito isso, peguei o valor da sombra da árvore. Agora, o que me resta fazer? Com esses três valores, eu consigo obter a altura da árvore, que aqui é representada pela letra X. Para calcular este valor, eu tenho que aplicar esta fórmula. Substituindo os valores na fórmula, teremos AB é exatamente a altura da árvore. Como eu não sei, represento pela letra X. DE é a altura da madeira, 111 centímetros. BC é o tamanho da sombra da árvore, no caso 15,9 metros. EF é a sombra da madeira, no caso 80 centímetros. Prosseguindo o cálculo, teremos 15,9 dividido por 80 dará 0,19875. Como 111 está dividindo, eu irei subir. E aí ele sobe multiplicando. X é igual a 0,19875 vezes 111. Agora nós iremos saber a altura desta árvore. E esta altura é aproximadamente 22 metros. E aí, foi difícil? E se o dia estiver nublado? Como é que você vai medir a altura da árvore se não tem sombra? É por isso que existe o segundo método que eu vou explicar agora para vocês. Para medir a altura desta árvore, distancie-se dela até observar a copa. E depois, fixe uma madeira no chão. Meça a distância da árvore até a madeira que você fixou. A distância é de 19 metros e 80 centímetros. Depois, meça a altura da madeira que você fixou. No caso, aqui é de 105 centímetros. Coloque o transferidor no nível, com o auxílio de uma régua, meça o ângulo até a copa. No meu caso, o ângulo é de 24 graus. Estou representando todo o desenvolvimento experimental através desta figura. Eu tinha uma certa árvore e desejava medir a sua altura. Fixei uma madeira a uma distância de 19,8 metros da árvore, ou seja, 19 metros e 80 centímetros. Medi a altura desta madeira, que no caso é de 105 centímetros. E, através do transferidor, eu medi o ângulo da madeira até a copa da árvore. E o ângulo obtido foi de 24 graus. Para realizar este cálculo, será necessário usar a tabela com valores trigonométricos.
A tangente de 24 graus é igual a 0,445. Com esses valores, agora eu irei substituir na fórmula. Tangente de alfa, no caso, 0,445 é igual o valor de AB, no caso é x, dividido pelo valor de CD, no caso 19,8. Como aqui está dividindo, irei subir multiplicando. Então ficará 0,445 vezes 19,8 é igual a x. O valor de x será de 8,8 metros. Se liga para não errar. Cuidado! Esse valor de x não é a altura total da árvore. É parte da altura da árvore. Ou seja, é a distância de A até B. Mas eu preciso, para saber a altura total da árvore, também a distância de B até C. E qual é essa distância? É exatamente igual à altura da madeira fixada no chão. Assim sendo, a altura total da árvore é o valor de x, que é de 8 metros e 80 centímetros, mais o valor da madeira, que é de 1 metro e 5 centímetros. Assim sendo, qual é a altura total da árvore? A altura total da árvore é de 9 metros e 85 centímetros, ou 9,85 metros. Essa aí foi mais brava. Fica esperto. O último método para calcular a altura de uma árvore é conhecido como método da caneta ou método da régua. Esse método possui uma certa imprecisão, mas é muito fácil de fazê-lo, pois você só precisa de uma régua e de 1 metro. Para medir a altura de uma certa árvore, coloque uma pessoa encostada na árvore ou marque uma certa altura. No caso, eu quero medir a altura desta palmeira e estou usando o Efraim como referência. A altura do Efraim é de 1 metro e 43 centímetros. Com o auxílio da régua, eu irei colocar o número 0 no topo da palmeira e irei medir a sua altura. Depois, farei a mesma coisa com o Efraim. Vamos lá! A altura da palmeira é de 24 centímetros. E a altura do Efraim é de 5,3 centímetros. Agora, com essas medidas, é possível calcular a altura desta palmeira. Finalmente, nosso último cálculo. Eu queria obter a altura da palmeira e coloquei Efraim encostado nela. A altura de Efraim é de 1 metro e 43 centímetros. Tomei distância e depois medi com o auxílio de uma régua a altura da palmeira e a altura do Efraim. No caso, a palmeira vale 24 centímetros e Efraim 5,3 centímetros. Agora, para obter a altura real da palmeira, basta utilizar esta fórmula. Substituindo os valores, teremos AB é igual a x, CD igual a 1,43 metros. A linha IB' é igual a 24 centímetros, C' e D' 5,3 centímetros. X dividido por 1,43 é igual a 24 dividido por 5,3, que dará 4,53. Aqui, como 1,3 está dividindo, vou subir com ele multiplicando. X é igual a 4,53 vezes 1,43. Assim sendo, eu consigo encontrar a palmeira. A altura dela
é de aproximadamente 6,5 metros. E aí? Os cálculos são realmente impossíveis? Agora você já consegue calcular a altura de uma árvore e a largura de um rio. Se você gostou desse vídeo, Compartilha! se inscreva no canal. E amassa aquele like maroto!